Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, um bom domingo. De fato, hoje nós voltamos a um domingo do tempo comum, o 12º domingo do tempo comum. Porque depois do longo período do tempo pascal, nós tivemos no domingo passado a solenidade da Santíssima Trindade. Então, nesse domingo, nós voltamos à leitura semi-contínua do Evangelho deste ano, que é o Evangelho de Lucas. Na primeira leitura de hoje, nós temos do profeta Zacarias. Através do profeta, o Senhor assim vai dizer: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Eles olharão para mim. Ao que eles feriram de morte, hão de chorá-lo. Então, essa profecia de Zacarias, que é citada muitas vezes no Novo Testamento, porque cita um personagem que é misterioso, que é ferido e que é olhado por aquelas pessoas que vão se arrepender. No Evangelho de João, se entende que a cruz é o momento da realização desta promessa. E depois o próprio João, no Apocalipse, vai retomar esta mesma profecia. Como se chora a perda de um filho único, e hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Quem é esse personagem? Assim como acontece com o profeta Isaías, que tem aqueles 4 cânticos do servo do Senhor, que aparece aquela pessoa, um personagem enigmático que o próprio povo de Israel não sabe e não soube no tempo de Jesus ou antes quem é, e que às vezes é um personagem individual ou é coletivo. Assim também parece que Zacarias herda desses cânticos do servo do Senhor para introduzir esse personagem que aparece no profeta Zacarias somente neste momento e que não é definido, não se diz precisamente quem é. Nós cristãos que interpretamos esse personagem, esse texto, aplicando-o ao Senhor Jesus. Jesus é aquele que é perfurado, aquele que depois o olham como reconhecendo no momento da cruz, justamente naquele momento de grande humilhação, de grande sofrimento, que é reconhecido como o Senhor. Naquele dia haverá uma fonte acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém para ablução e purificação. No Salmo responsorial de hoje, o Salmo 62, sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco, a minha alma tem sede de vós. O salmista retrata nessa poesia a grande sede que está no coração dele, no nosso coração, de encontrar-se com o Senhor. Na verdade, como dizia Santo Agostinho, o nosso coração está sem paz e inquieto enquanto não encontra-se com Deus. Essa busca, este anseio por encontrar-se com o Senhor, nós cristãos, nós pessoas de fé, identificamos facilmente, que é o desejo de estar com Deus. Se uma pessoa não trilha um caminho de fé, vai ficar com esse vazio e que às vezes vai buscar preencher com coisas passageiras. Quantas vezes se busca naquilo que é transitório algo para saciar uma sede, para sanar uma fome, para preencher um vazio que continua um vazio, porque se não é em Deus, nós não encontramos como preencher a nossa vida. Como terra sedenta e sem água, vosso amor vale mais do que a vida. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, cantará a alegria em meus lábios. Então, esse desejo de Deus, o salmista, ele compara que é como a sede, é como a fome, e que acompanha desde a aurora, durante todo o dia, essa busca pelo Senhor. Para mim fosse sempre o socorro, minha alma se agarra em vós. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, vós todos sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Na verdade, o apóstolo, nessa parte da carta, está respondendo a uma questão que é pertinente para o povo de Israel, como um se torna filho de Abraão. Então ele vai dizer assim, que, na verdade,
Nós somos filhos de Deus através da fé em Jesus Cristo. É a pessoa de Jesus que é para nós a verdadeira revelação de Deus e que através de Jesus nós temos acesso ao Pai. Mas concretamente, o apóstolo agora vai dizer assim que pelo batismo, vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. A imagem que nós temos no sacramento do batismo da veste branca e que o apóstolo vai dizer assim que, olha, a veste que nós usamos é a veste que é o Cristo. É o Cristo que está em nós através do sacramento do batismo. E que então é a identidade com o Cristo Senhor, que faz com que nós sejamos filhos de Deus. O que vale então, a partir de agora, não é se um é judeu, ou se é grego, ou se é pagão. Essa divisão que existia em Israel, na religião de Israel, não conta. Não é se é escravo nem livre, nem é se é homem e mulher, porque recordemos que era uma das divisões que existia na religião de Israel e no povo de Israel. Mas que todos nós somos uma só coisa em Jesus Cristo. É Ele que nos dá a identidade, é Ele que nos reveste a todos. Na aclamação ao Evangelho de hoje, minhas ovelhas escutam minha voz. Minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas que me seguem comigo a caminhar. Do Evangelho de São João, capítulo 10. Certo dia Jesus estava rezando em um lugar retirado. Veja que esta pergunta que encontramos em outros evangelhos também, em que Jesus pergunta aos discípulos o que as pessoas estão dizendo que ele é, e por fim pergunta aos discípulos, no Evangelho de Lucas é precedido de um momento de oração. Lucas coloca Jesus rezando em momentos determinantes da vida de Jesus e da vida da igreja. Então Jesus está rezando no momento do batismo. Jesus está rezando antes de escolher os seus apóstolos. Jesus sobe ao monte da transfiguração para rezar. E nesse momento também Jesus está rezando. Jesus é um mestre de oração que chama a atenção dos seus discípulos pela prática de oração. Então Lucas coloca Jesus rezando em diversos momentos e é aquele evangelista que coloca o conteúdo da oração de Jesus. Agora Jesus então pergunta para os seus discípulos: quem diz o povo que eu sou? E as pessoas vão ver Jesus como um profeta. Alguns vão dizer que é João, alguns vão dizer que é Elias, ou algum dos antigos profetas. Lembre-se que na tradição, nós vimos isso na leitura, Elias não morreu, mas foi levado aos céus. Então interpretavam Jesus como Elias que voltou, Elias que está de novo em nosso meio. E agora Jesus pergunta para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro vai responder: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente de contarem isso a alguém. Por que a proibição de Jesus? A profissão de fé na messianidade de Jesus só pode acontecer depois da cruz. Então, se precisa esperar o mistério pascal, porque dizer agora nesse momento que Jesus é o Messias seria interpretá-lo a partir dos critérios do mundo. Pensariam em um rei poderoso dessa terra. Jesus vai mostrar o seu modo de ser Messias Salvador na cruz. E antes disso não é possível ter uma fé verdadeira em um Deus revelado por Jesus. Seria somente uma projeção humana de um título Messias. Mas ainda vai faltar, além da experiência de Jesus, da cruz, vai faltar o dom do Espírito. É o dom do Espírito que complementa o mistério pascal, e nós celebramos isso há pouco tempo, e sem isso não é possível a profissão de fé verdadeira em Jesus. Por isso Jesus proíbe severamente. Pedro tem o conteúdo, ele sabe, ele vai dizer assim, o Cristo de Deus, mas somente ter o conteúdo, conhecer a doutrina, não é uma experiência verdadeira de fé ainda. Jesus agora vai aproveitar para anunciar qual é o modo que ele vai ser Messias. O Filho de Deus, um título que Jesus gosta tanto, deve sofrer muito, morrer, ressuscitar. E Jesus complementa: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz a cada dia. Esse acréscimo é próprio de Lucas, a cada dia, e siga-me.
Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Não basta conhecer quem é Jesus de cabeça, é preciso fazer experiência de fé, e é preciso que essa fé incida e transforme a minha vida. Tenha um bom domingo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.